Agora sim. Tá todo mundo vendo os slides, gente? Sim, professora. Sim, prof. Sim, prof, sim. Ó, a apresentação dos slides, deixa eu botar aqui, vai ficar melhor, peraí. Do começo, vamos lá. Então, o nosso tema é civilização grega, né? Algumas coisas nós já falamos na aula passada, né? Quando a gente pensa em Grécia hoje, a formação do país grego data do século XIX, a formação do país grego, que fica nessa península aqui, que é a península do Peloponeso, certo? Então, essa península aqui, grega, é chamada de península do Peloponeso. Então, que essa na antiguidade, né, estava nessa região aqui, né? Ou a península também chamada na Segunda Guerra Mundial de Península Balcânica, certo? Foi uma região de disputa durante a Primeira Guerra Mundial. Então, essa região aqui, chamada Península Balcânica, que pega o Peloponeso, a Grécia, toda essa região aqui, ela foi uma área de disputa durante a Primeira Guerra Mundial. Então, quando a gente fala de Grécia hoje, país, compreende-se a partir do século XIX. Como nós estudamos e discutimos a antiguidade, mundo grego é muito maior essa ideia de mundo grego. Ou seja, por quê? Eles dominavam todo o mar Mediterrâneo. Então, durante todo o mar Mediterrâneo, havia domínio grego. Isso se estendia até a Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. Quando a gente fala de localização, então a gente tem que lembrar que a localização do mundo grego, ou seja, das cidades-estados, elas eram entre montanhas, certo? Então, dificultava o acesso entre elas, a comunicação também, de certa maneira, e fez com que se criasse a ideia de cidades-estados, cidades autônomas, o que nós chamamos na antiguidade de polis. Polis é cidade. Só que polis não é qualquer cidade, tipo assim, é cidade de Penha, é cidade de Balneário Pissarras, é cidade de Barra Velha. Não, polis é a cidade. Então, tem uma conotação muito com a questão nacionalista, de valorização do lugar em que eu moro, com a identificação que eu tenho naquele lugar em que eu moro, em que eu habito. Muito bem. Então, essas cidades são isoladas, e a ideia de mundo grego vem da Hélade. Tá? Os gregos não se viam como gregos, tá? Eles se viam como helenos. Tá? Eles se reconheciam como helenos. Vem da palavra Hélade, tá? Helenos, né? Nós é que renomeamos e nomeamos mundo grego, né? E o povo, ou a cultura grega. Então, a cultura grega é um sincretismo cultural de povos como jônios, dórios, né? Aí nós vamos ter os micênicos, nós vamos ter os cretenses, tá? Tudo isso faz parte da história do mundo grego. Então, a gente fala mundo grego por conta da língua, certo? Qual era o aspecto cultural que unia essa galera, que morava longe, que morava entre montanhas, que era difícil o acesso, por isso a polis, a cidade-estado, que era autônoma, né? O que une essa galera é a língua. Então, tá? Nós vamos ter aí essa unidade de mundo grego relacionada a alguns aspectos culturais que eram parecidos e também a língua, que é a língua, o idioma, né? Que é o idioma grego. Muito bem. Eu já falei para vocês da ilha de Creta, né? Está aqui embaixo. Os cretenses eram extremamente importantes, tá? E uma influência muito grande nos aspectos comerciais, né? Então, a relação lá, quando a gente fala da lenda do Minotauro, eu já falei isso na última aula, e o herói Teseu, ou seja, ele vence os cretenses, é o domínio da Grécia ali, desse mundo grego que está se formando, aos cretenses. Então, tem essa relação, né? Nós vamos ter, por exemplo, o mundo grego é recheado de mitologia. Por isso que a gente vai fazer sempre uma parte com a filosofia. Então, além, né, do Minotauro, nós vamos ter grandes heróis,
né, que permeiam aí a história do mundo grego, que na próxima unidade, quando a gente falar dos aspectos culturais, a gente vai fazer essa relação muito grande com a filosofia e com a mitologia, certo? Então, vamos lá. Ó, formação da polis, então, né? Quais foram as razões dessa polis? Por que eu tenho a cidade-estado, né? Que é essa cidade que é autônoma, né? Que cria suas próprias leis, tem a questão da ligação com os deuses, as características próprias de cada região. Primeiro, pelas condições naturais, tá? Territórios... Ô, professora, Oi? só interrompendo aqui, o Gustavo pediu para tu liberar ele, para ele Ai, entrar. meu Deus, desculpa, Gustavo. Cadê ele aqui? E a Maria também, professora. Ah, tá, Mariana, Vitória também. Desculpa. Acho que liberou agora, né? Júlio também. Que deu. Deu? Galera, desculpa, eu estava aqui empolgada na aula aqui, falando e não vi. Perdão. Não Opa! vocês. Estamos falando de Grécia Antiga, então, desculpa a demora, tá? E assim, gente, ó, então a formação da polis, ou seja, a formação da cidade, se dá pelas condições naturais, território extremamente montanhoso, difícil de atravessar, a rivalidade entre essas cidades, né? Nós vamos ter uma rivalidade muito grande entre as principais cidades, que é Atenas e Esparta. Nós não falamos das outras, porque as que caem em prova de vestibular, em prova de concurso, né? Ou qualquer referência, cidades que é Atenas e Esparta. Então, o isolamento dessas populações fez com que fortalecesse essa ideia de cidade-estado e da formação da polis grega, essa valorização e identificação, identidade que eu tenho com o lugar em que eu vivo, né? Enfim. Constituição da polis. Isso aqui é importante, tá, gente? Importante também para a filosofia, tá? Olha só, quais são os principais elementos dessa polis grega, dessas cidades-estados, independente quais eram, né? Nós vamos ter a Acrópole e a Ágora. A Acrópole são os centros religiosos, é sempre o lugar mais alto que eu tenho na minha polis, tá? E lá vão estar os edifícios religiosos. A questão da religiosidade grega, ela é muito forte, ela é muito presente, né? Os deuses gregos, eles têm uma relação com os humanos, né? Então, eles sentem ódio, eles sentem inveja, eles se apaixonam, os deuses gregos, né? Então, tem essa relação muito próxima. A diferença é que eles são imortais. Então, a Acrópole é ligada à questão da religiosidade. Os edifícios religiosos, o culto aos deuses, né? O agradecimento, tudo acontecia na Acrópole. E a Ágora é importantíssima, tá? No contexto da filosofia e da história. Então, as ágoras eram lugares públicos. Lá haviam os mercados, né? Mercados, os centros administrativos, tudo se resolvia nas ágoras, tá, gente? E era um lugar de encontro também. Como era um lugar de mercado, um lugar de venda de produtos, era um lugar de centro administrativo, era um ponto de encontro. E é nas ágoras que vão se dar as questões políticas, as discussões filosóficas, né? De participação efetiva das discussões do que acontecia nessa polis. Então, quem participava das ágoras, quem tinha um poder de fala, participava de forma direta. Nós chamamos a democracia grega de democracia direta e a nossa democracia de democracia representativa. Né? Por quê? Porque nós temos os representantes que elegemos de 4 em 4 anos, tá? E a democracia grega ela era direta. Quem tinha acesso, quem podia participar dessa democracia grega, participava de forma direta nessas ágoras, expunha as suas opiniões, fazia as suas colocações, fazia as suas possibilidades, né? Até de mudanças, do que queria, de alternar as questões de forma direta. Tá? Lembrando que quando a gente fala de democracia grega,
é uma democracia voltada à cidade de Atenas. Não são todas as cidades-estados que têm um processo democrático ou que se discute democracia, né? Por exemplo, quando a gente fala de Esparta, Esparta é uma diarquia, temos 2 reis, tá? Então, democracia é da cidade-estado ateniense. Lembrando que nem todo mundo participava desse processo democrático, né? É uma democracia, não, ela é direta, mas ela é específica para um grupo de pessoas, né? Mulheres não participavam do processo democrático do mundo grego, né? Pessoas que não fossem filhos de pais e mães atenienses não podiam participar, estrangeiros não podiam participar, escravos não podiam participar, ou seja, é uma democracia para poucos, vamos dizer, uma democracia oligárquica, né? Não tinha o acesso de todo mundo, mas quem podia participar, participava de forma efetiva e de forma direta. Por isso que democracia na Grécia é chamada de uma democracia direta. A palavra democracia, ela vem do grego, tá? E significa governo do povo e governo para o povo. Se a gente pegar literalmente a palavra democracia, é uma falácia. Nós nunca vivemos num regime democrático, né? Porque nós nunca tivemos, historicamente, um governo nem do povo e nem para o povo, na forma literal do significado da palavra, tá? Mas todo esse berço que nós herdamos, que a nossa sociedade, nós chamamos de sociedade que sofre influência greco-romana. Então, tanto dos gregos quanto dos romanos. E lembrando que quando a gente fala dos gregos, é uma miscelânea ali de povos e diferenças aí no sincretismo cultural. Então, a Acrópole ligada aos aspectos religiosos, tá? E Ágora ligado à democracia, à participação, o espaço público, né? De discussão dessas ideias. E aí eu lembro lá da filosofia. Quando os sofistas, que eram a maioria dos filósofos, eles convenciam as pessoas e os argumentos nem sempre efetivamente são argumentos, vamos dizer assim, que têm sustentabilidade. Quando nós temos o advento de Sócrates, Aristóteles, Platão, né, que vem fazer essa discussão de argumentação, é muito interessante as discussões das ágoras, porque o negócio vai ferver lá. De um lado eu vou ter os sofistas, do outro lado eu vou ter a galera que está seguindo Sócrates, Aristóteles, Platão, ou seja, defendendo essa ideia de argumentação, né? Então, para a gente perceber a importância dessas discussões. Aí nós vamos ter a área rural, né? Até porque os gregos vão viver tanto da agricultura quanto do comércio, né? Então, a agricultura é uma questão muito fundamental ali no mundo grego, tá? E a necrópole, que era o cemitério, tá? Então, desses conceitos, os mais importantes que vocês não podem esquecer é a Acrópole, que está ligado à questão religiosa, mitológica, e as ágoras, tá? E cai mais em prova de vestibular, concurso público, é a discussão das ágoras, que é levada à questão da democracia, certo? Vamos lá. Então, nós temos 2 principais cidades, tá? Que é Esparta e Atenas. Então, vamos começar falando dos espartanos, tá? Os espartanos, tá, gente? É o seguinte, tem uma grande... Atenas, filosofia, democracia, né? E Esparta é muito ligada com o militarismo. Então, a sociedade espartana é uma sociedade militar, que desenvolve aí o militarismo. Então, é uma das principais cidades-estados gregas, né? Fundada pelos dórios. Então, os dórios, eles são um povo guerreiro. Aí, a herança deles, vocês sabem que nesse contexto histórico está muito ligado ao aspecto cultural, ligado à própria formação do lugar, do povo e tudo mais. Os dórios, como era um povo guerreiro, de certa maneira até violento, né? Desenvolveu a partir disso aí, nessa região, a sociedade militarista. Então, olha aqui, ó, na península do Peloponeso. Então, Esparta fica aqui embaixo, ó, tá? Dessa península aí do Peloponeso. Essa sociedade era extremamente hierarquizada. O que é uma sociedade hierarquizada, gente?
é uma sociedade que é extremamente dividida, estratificada. Então, nós vamos ter os espartanos, que são os cidadãos, considerados cidadão. A palavra cidadão, é uma palavra também de origem grega, que significa morador da cidade. Lembra que a gente discutiu lá na aula presencial ainda que os conceitos eles vão se alterando com o passar do tempo, eles vão sofrendo algumas nuances e modificações. Quando a gente fala em cidadania hoje, a gente lembra de questões de direitos, de deveres e tudo mais, é um conceito muito mais amplo. Para espartanos e atenienses, cidadão é todo aquele que mora na cidade, é todo aquele que é descendente dos formadores das cidades. Então, o cidadão é aquele que participa efetivamente das discussões da própria democracia, por exemplo, em Atenas, porque eu sou a minha origem é dos descendentes e dos formadores daquela cidade-estado. Lá na apostila de vocês, Esparta está lá na página 13, tá? Vai falar da divisão e tudo que eu estou falando agora. Então, nós vamos ter, tá? Depois, 10% da população, os periecos. Ou seja, eles têm uma liberdade limitada. Eles vivem lá do comércio, né? E tem uma liberdade limitada. Eles não participam diretamente das decisões. E a maioria da população são os ilotas. Existem duas correntes historiográficas aqui, tá, gente? Uma corrente historiográfica que diz que 85% dessa população, que são os ilotas, eram escravos. E outra corrente historiográfica, que é a corrente historiográfica trazida aqui até pela apostila, que fala que eles eram servos. Então, existe uma diferença conceitual? Sim. Servo, eu vou servir. Eu não tenho um dono, eu não pertenço a alguém. E escravos, tá? Eu tenho pertencimento, eu pertenço a alguém. Ou seja, eu tenho um dono, eu tenho um documento lá que diz que eu pertenço a alguém. Então, eu faço o que esse meu dono quer. Eu servo também, para servir o rei. Também tem essa ideia de fazer o que né, de servir. Mas é diferente porque não tem um dono, não tem ideia de pertencimento. Então, tá? A corrente historiográfica hoje mais forte é falar que esses ilotas eram servos e que haviam a escravidão discutida na Grécia por duas maneiras, tá? A escravização se dava por conquistas de territórios, então os estrangeiros, os inimigos se tornam escravos, e por dívidas. A escravização por dívidas também era muito comum. Então, quem ficasse devendo ali, os velhacos, poderiam se tornar escravos, tá? Olha lá, aqui traz o conceito de escravos, tá? Nos últimos anos, isso veio se alterando, como eu disse para vocês, e hoje trata-se muito mais de servos do que escravos, tá? Então, ó, os cidadãos lá, os 5% da população, homens livres, ricos, donos de terras e escravos. É claro que os escravos existiam aqui, mas eles não são realmente a maioria da população. Tá? A gente não pode dizer que 85% da população espartana era escrava. Tá? Aqui eles colocaram nesse conceito servos e escravos. Tá? Os servos são a maioria. Até porque, se a gente for pensar que 85% da população seria escrava, vai gerar uma crise. É o que vai acontecer lá no Império Romano. Tá? O Império Romano, que a gente vai estudar posteriormente, ele se tornou tão grande e tão propenso que dominou até a Ásia, partes da Ásia, e pela sua grandiosidade e todo o território conquistado pelos romanos tinha a ideia de escravização, o Império Romano sofreu um problema gigantesco, porque ele tinha mais escravos do que pessoas livres. Isso gerou um problema na sociedade. Tá? Então, eu volto a falar para vocês que esses ilotas aqui são de maioria servos. Os escravos estão aqui também, mas em proporção é um número bem menor. Os periecos, então, comerciantes, artesãos, tá? Naturais de outra polis. Se eu sou natural de outra polis, eu não sou visto como cidadão. Eu tenho que ser filho de pai e mãe espartano, tá? Não possuo os direitos em Esparta.
né? E aqui é quem sustenta 85% da população, a maioria, quem dá sustentabilidade para essa sociedade, que são tanto servos quanto escravos, né? Que é a maioria da população. Então, percebam que é uma sociedade excludente, que é uma sociedade desigual, que é uma sociedade extremamente hierarquizada, e é uma sociedade estratificada e hierarquizada. Professora Joyce, Oi, pode falar. o Vicenzo pediu para tu aceitar ele na aula. Já aceitei, já aceitei. Muito bem. A professora fica muito concentrada. Eu fico concentrada, empolgada e não vejo, tá? Mas aí vocês vão me alertando. Se tiver mais alguém, eu vou colocando aqui. Então, para a gente ter essa noção. Olha só, continuando. Vamos lá. Como é que se dava a política espartana, hein? É bem importante, porque existe uma diferença, tá, gente? Bem clara de Atenas e Esparta. Então, Esparta era uma diarquia, né? É um regime oligárquico. A palavra oligarquia também é uma palavra grega, que foi muito usada na história do nosso país, que significa governo de poucos, né? Poucas pessoas no poder. Então, a sociedade espartana ela é uma oligarquia, o poder está na mão de poucas pessoas, e a forma como se estabelece, em vez de ser uma monarquia, um único rei, como foi o caso do Brasil, como foi o caso da Europa no estabelecimento dos Estados Nacionais, nós vamos ter aqui, então, uma diarquia, ou seja, uma representatividade de um poder oligárquico na mão de 2 reis, certo? Então, olha as outras instituições que ajudavam a governar. Nós vamos ter a Ápela, a Gerúsia e o Eforato. A Ápela, composta por espartanos com mais de 30 anos, a Gerúsia, com espartanos de mais de 60 anos, a ideia de criar. Tá? E o que é importante desse período aí, falar sobre isso? É que eles têm uma valorização muito grande aos que são mais velhos, né, gente? Para compor as leis, a ideia de experiência, né? Então, eles veem os mais velhos como pessoas que são experientes, que têm conhecimento, por isso, os responsáveis aí por formular as leis. Na apostila de vocês também está falando, tá? Da Gerúsia, da Ápila e dos Éforos, né? Eles tinham o poder de fiscalizar, tá? Eles poderiam ser magistrados e eles ficavam no poder aí por um período de 1 ano, certo? E depois havia vamos dizer, não eleições, né? Mas uma nova chamada ali para novas pessoas para participar do Eforato, né? A propriedade da terra, que eu acho que é muito legal, ela é toda estatal, toda pertence ao Estado, ou seja, ao governo. Elas não poderiam nem ser vendidas, nem repassadas. Uma coisa aqui que é importante, os ilotas, então, eles são, tá? Vamos dizer ali, a maioria da população, tá? Aí na apostila de vocês vai falar, ó, com a utilização da mão de obra dos ilotas, dos periecos e dos escravizados, que não está contemplado aqui, né? Então, classifica-se diferente. Ilotas são os servos e ainda você tem a parcela dos escravizados, tá? Então, a formação a educação, né, de Esparta, a educação espartana, é uma educação militar. A criança, a partir dos 7 anos de idade, né, os meninos, já estão propensos ao estudo militar. Então, uma sociedade formada com essa base da questão do militarismo, né, eles já são preparados para a guerra a partir dos 7 anos de idade. Por isso que os 5% da população, que são os gregos, tá? Que são os cidadãos, que são os espartanos, né? Eles não trabalham, esses 5% da população, tá? O trabalho deles é a preparação para a guerra ou para os conflitos, né? As crianças, existem várias histórias voltadas ao nascimento de meninas, porque se preferia realmente meninos, né, por conta da questão ligada ao militarismo, e se a criança nascesse com algum problema físico,
né? Ou a criança nascesse muito pequenininha, que, né? Enfim, eles diziam que a criança não ia vingar, né? E aí tem várias histórias que eles matavam os bebês, né? Jogavam os bebês, abandonavam as crianças, os animais ferozes comiam, né? Porque eles valorizam muito a questão do porte físico. Então, quando a gente vê as esculturas gregas, vocês estudam em arte, né? A questão da arte grega tem uma valorização muito grande ao aspecto físico, né? A beleza física, ou seja, a questão da musculatura, os músculos, a barriga tanquinho não é atual, não é contemporânea, é lá da antiguidade, né? Inclusive, existem várias histórias que quando aconteciam os Jogos Olímpicos, né? Que nasceram no mundo grego, teve alguns indivíduos, para mostrar o seu porte físico, foram participar dos Jogos Olímpicos peladão, né? Ou seja, para mostrar aí para as mulheres, porque nas Olimpíadas tinha muita ideia de se mostrar o porte físico, né? E se conseguir casamentos a partir disso, pelo porte físico. Então, teve alguns indivíduos ali que não cobriram nem suas vergonhas e foram mostrar todas as suas aptidões, né? Para conseguir aí um bom casamento ou mostrar que eram belos e perfeitos por completo. Então, tem várias histórias, né, durante as Olimpíadas dessa questão, por conta dessa valorização realmente ao aspecto físico, principalmente em Esparta, tá? A educação era extremamente severa, tá? A vida era extremamente severa, a ideia de proteção, de proteger a polis é muito grande, tá? Depois tem aquele filme 300, que eu acho que é bem emblemático, penso que é bem emblemático, por quê? Os 300 morreram, todos eles morreram, né? Mas eles lutaram com um exército muito maior que o exército persa, em números, né? Mas eles conseguiram fazer com que esse exército, que era o exército persa, muito maior do que os 300 espartanos, eles conseguiram coibir esse exército persa e fazer com que esse exército demorasse a chegar. Isso fez com que houvesse uma articulação dos outros exércitos. Então, esses 300 morreram e Esparta acabou ganhando a guerra, acabou expulsando os persas. Tá? Então, todos morreram, sim, né? Mas eles conseguiram fazer com que essa demora, né, para que eles conseguissem acabar com o exército dos 300 espartanos persas, fez com que eles conseguissem se articular e aí acabaram ganhando o conflito. Então, só para a gente ter noção da importância e dessa ideia de lutar pela polis, né, dessa questão até, vamos dizer, hoje, não tem esse conceito na antiguidade, né, meio que nacionalista, de valorização mesmo. Pertenço a essa polis, vou morrer por ela, vou guerrear até a morte. Isso é muito presente no mundo grego, principalmente na sociedade espartana, certo? Agora vamos falar de Atenas, né? Atenas é uma cidade extremamente comercial, tá? Ela vai exportar principalmente azeite e vinho ali, né? Cerâmica, armas e navios, mas principalmente azeite e vinho, tá? De Atenas, e importa vários produtos, ou seja, tem uma questão comercial aí muito forte, muito latente aos atenienses. Muito mais do que os espartanos, tá? Então, a Grécia é o berço da nossa democracia, tá? A gente fala tanto. E olha o que é interessante. Atenas foi governada por uma monarquia, primeiro, depois a oligarquia tomou o poder, ou seja, os aristocratas, né? A pequena parcela da população. Tivemos aí a ideia de tirania, né? Vários conflitos, até estabelecermos o que nós chamamos de democracia. Lá na apostila de vocês, é bem interessante, porque vai fazer um resumo sobre essa questão ligada à democracia. Então, vai falar lá na página 11, vai falar de Drácon, tá? Que foi nomeado um legislador, e ele era extremamente severo, tá? Mas ele fez uma reforma na Constituição, que era muito rígida, não conseguiu extinguir algumas divergências, né? Ou seja, o poder ainda permanecia na mão de
poucas pessoas, haviam muitos privilégios, né? Mas o que o Drácon fez, que eu acho que é muito importante, tá? As dívidas aí aumentavam, né? Os devedores eram convertidos em escravizados, né? Uma revolução social parecia ser iminente. Assim, um novo legislador foi nomeado com o objetivo de revisar a Constituição e resolver os problemas sociais. Então, o Drácon tentou, não conseguiu, e eles elegeram um novo legislador, que foi Solon, tá? E esse Solon, ele conseguiu abolir algumas leis que eram extremamente rigorosas, que eram as leis draconianas, tá? Principalmente fim da escravização por dívidas e possibilidade dos cidadãos mais pobres participarem dos negócios políticos. Solon foi um dos legisladores que contribuiu para simplificar as transições comerciais, já que instituiu um sistema monetário e padronizou pesos e medidas. Gente, isso é essencial. A padronização de pesos e medidas fortalece o comércio, certo? Ela é necessária na questão comercial. Então, o Solon foi muito importante. Estou falando dele porque, nos últimos anos, tem caído nas provas algumas questões pontuais de mudanças, tá? Então, o que eu tenho que lembrar do Drácon ou do período draconiano? De leis extremamente rígidas. O que eu tenho que lembrar do Solon quando chega no poder em Atenas? Que ele vai padronizar pesos e medidas, ou seja, facilitar essa questão do comércio e acabar com a escravização por dívidas. Isso foi uma questão que caiu na UFSC nos últimos 2 anos, a questão do fim da escravização por dívidas. Eles falaram da escravização moderna e trouxeram contexto histórico, falando da escravização da antiguidade do mundo grego. E aí discutia na questão quem era que chegou ao poder no mundo grego, que acabou com a escravização em Atenas por dívidas. Então, foi Solon, tá? Depois nós vamos ter aqui que vai aparecer, né? O Clístenes, tá? Então, ó, melhorou lá com o Clístenes, por quê? Ele consolidou um regime democrático. Então, por que Clístenes é importante? Por conta da democracia. Olha só, levaram Clístenes a realizar reformas que defendiam a igualdade de direitos políticos entre todos os cidadãos. Dividiu a população ali em demos, ou seja, começa a surgir a ideia de democracia, mas ela é concluída efetivamente toda essa mudança no governo de Péricles. Então, é ele que vai dar origem à democracia. Começa-se a se pensar em igualdade de direitos à população, aos cidadãos, a partir de Clístenes, e Péricles é o cara que vai originar e que vai trazer aí a ideia de democracia. Isso também já caiu em prova de vestibular, discussão democrática, de democracia. Então, inicia-se uma discussão, mas se eu vou nomear onde esse conceito se efetiva, é o Péricles que efetiva esse conceito, certo? Está lá na apostila de vocês também. Ó, como é que era o funcionamento dessa democracia, então, grega? Eu quero dizer para vocês que olha quem participa. 13,3% da população. Esses são os cidadãos. Esses descendentes, tá? Dos fundadores de Atenas. Então, a democracia ela é direta, tá? No entanto, 13% da população